Então vamos lá, acho que já vamos começar. Então, boa noite a todos. Prazer estarmos hoje conversando com a psicóloga Cláudia, que vai falar um pouquinho sobre a questão da profissão do psicólogo, quantos anos precisa estudar para se formar psicólogo, alguma coisa da carreira, as possibilidades, enfim, algo relacionado à questão da psicologia, quais são os desafios para a profissão no futuro, ou até mesmo agora no presente, o que está sendo, quais são os pontos de atenção que estão sendo enfrentados nesse momento, e o que pode vir, o que de repente virá mais adiante, enfim. Cláudia, seja bem-vinda, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Marcelo Invest. Quero pedir desculpa aí pela questão do atraso, são ajustes aí na questão da informática, aí, ajustes nos equipamentos aí que não é tão simples assim, como a gente não é profissional, então às vezes a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para fazer os ajustes e iniciar dentro daquilo que a gente tinha programado, que era para ser às 19 horas e 30 minutos. Mas, com certeza, quem esperou até agora, tenho certeza que não vai se arrepender e vai ter uma excelente conversa aí conosco aí. Cláudia, seja bem-vinda, boa noite. Muito bem, obrigada, Marcelo. Muito boa noite para você, para todos que estão nos acompanhando ao vivo e também para aqueles que vão nos ouvir, né, em outro momento. Queria agradecer muito o convite, é sempre um prazer aí podermos fazer as trocas, né, e acho que na semana passada comemoramos aí o Dia do Psicólogo no Brasil, então acho que pensando um pouco nessa data que marca aí os 62 anos da psicologia como ciência e profissão no Brasil, é um bom momento para falarmos um pouquinho sobre a psicologia, essa profissão que acho que, especialmente depois da pandemia, teve uma evidência muito maior, e acho que temos aí também muito o que avançar, né? Então, acho que a psicologia já está inserida em muitos contextos, ganhamos espaços em lugares que antes não estávamos, mas ainda temos alguns caminhos para trilhar. Então, acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso também. Até porque há muito tempo, não, algum tempo atrás, falar em psicólogo, falar em um atendimento psicológico, o pessoal já acabava associando com algo A relacionado a loucura, né? loucura, alguma lesão mental, enfim, alguma coisa, vamos dizer, ainda existe um certo preconceito, não é? Sim, exatamente. Marcelo, nós falamos que tem um estigma ainda muito associado, né? Eu brinco muito com os meus colegas ou com os meus alunos, que as pessoas falam com muito orgulho, né? Ah, estou indo lá na minha fisioterapeuta, estou indo lá na minha nutricionista, mas nem todos falam com o mesmo, né, orgulho, com a mesma confiança e tranquilidade quando fala que está indo para o psicólogo. E isso vem, né, de uma raiz aí histórica da psicologia que por muito tempo esteve associada, né, com uma profissão destinada para aquelas pessoas com transtornos, para os ditos loucos, para alguém que tinha problemas. E hoje nós sabemos que a psicologia, na verdade, ela é uma profissão que trabalha, sim, né, no campo aí da intervenção, do cuidado, do tratamento, mas é uma profissão que tem aí como seu principal objetivo trabalhar para a promoção de saúde. E nós promovemos saúde em qualquer espaço. Então, hoje nós temos a psicologia, que é a clínica tradicional, que é aquela psicologia que aparece muito nos filmes, nas séries, lá com o divã do Freud, né, aquele contexto da clínica com a poltrona, com aquela sala. E isso sim é um campo importante de trabalho do psicólogo, mas nós já superamos, né, a psicologia não está mais restrita a esse espaço. Qualquer lugar onde hajam pessoas, instituições, são lugares para o psicólogo atuar. Nós tivemos, nos anos mais recentes, aí também uma própria legislação que colocou uma obrigatoriedade dos psicólogos na escola, né? Vou falar de escola, porque eu sei que Ótimo. esse é um campo aí, né, bastante próximo também, na realidade de muitos,
Infelizmente, isso não tem sido integralmente cumprido, né, então, a legislação prevê que o psicólogo esteja nas escolas, justamente por quê? Porque nós sabemos que a escola ela é um contexto, uma instituição em que ela não só acaba sendo o lugar em que muitos problemas são manifestados, né, então, por vezes, coisas que a própria criança, adolescente, não manifesta no contexto familiar, às vezes lá na escola isso aparece. Então, como é que a equipe está preparada para lidar com isso? Ou mesmo o papel da escola também para prevenção, né, das violências, dos adoecimentos. Então, a escola é um campo muito importante para nós pensarmos da nossa estrutura da sociedade. Então, esse é um lugar que o psicólogo deve estar. Sabemos que ainda não estamos tanto quanto gostaríamos, mas é um exemplo, né, do movimento da psicologia entrando em contextos que até então eram muito restritos. E acho que, pensando um pouquinho também nas mudanças, né, me ocorre agora trazer um pouco disso, até por estarmos aqui no online, né, com as nossas dificuldades de conexão, de pensar aqui as habilitações de segurança da imagem e tudo mais, isso também diz de uma realidade da atuação do psicólogo. Hoje é muito difundido e muito fácil de você conseguir acessar psicólogo de forma remota. Então, hoje nós temos uma vertente da psicologia que trabalha muito fortemente com a psicoterapia online, com orientação de pais online, mas isso é algo novo, né? Na verdade, até 2018, isso não era sequer permitido, né? O Conselho Federal de Psicologia não permitia. Nós só poderíamos fazer algum tipo de atendimento online se isso fosse associado a alguma pesquisa, algo nesse sentido. Então, em 2018, mudou a regulamentação, passou a ser permitido, com todo um protocolo que o psicólogo precisa para poder atender online, né, as garantias também do sigilo e tudo mais. E em 2018 isso começou ainda muito incipiente, ainda com um pouco de desconfiança, e depois da pandemia, né, vivemos aí uma transição quase que total do modelo presencial para o online, e isso foi uma das coisas que ficou. Então eu tenho, né, então para quem está nos ouvindo aí e não me conhece, eu sou psicóloga e também professora, né, da graduação em psicologia. Então tenho muitos ex-alunos que trilharam o caminho de atender exclusivamente online. Então eu tenho aí bastante referência de profissionais que hoje atuam nesse campo e que, se nós pensarmos então há 4, 5 anos atrás, era algo que praticamente não existia. Então mostra também que a psicologia ela vai se adaptando e também acompanhando um pouco das mudanças e das demandas da sociedade. Muito bem. Só quero retomar aí 3 pontos que eu acabei anotando aqui. Então, a questão da a psicologia, ela precisa ser entendida como uma terapia. Muitas vezes a pessoa se automedica, de repente, faz alguma coisa por conta ou em função, de novo, reforçando aquela questão do preconceito, do tabu, ou de ser rotulada. Então, precisa ser visto isso daí como uma terapia, que ela faz parte da questão do contexto de saúde, assim como você comentou, da questão da fisioterapia, a própria questão de uma atividade física. Então, a gente precisa trabalhar a saúde da mente também. Então, muitas vezes, em função de N situações, das diferentes rotinas que nós temos, então, sozinhos, a gente não consegue fazer esse descanso, essa purificação da nossa, ou se libertar de alguns, não sei o que a gente vai falar, de alguns traumas ou pesos, ou alguma coisa que vem nos atormentando durante o nosso dia a dia, seja por questões de trabalho, por questões financeiras e tantas outras, né? Diferente de uma atividade física que muitas vezes, algumas você pode se ser um autodidata, fazer uma caminhada, alguma coisa, isso aí teoricamente não necessita de uma instrução, de uma orientação maior. Mas quando se trata da questão da mente, com certeza a gente precisa recorrer a um psicólogo, com certeza. Outra questão, a questão da escola, como você comentou, então é na escola que a gente acaba percebendo algumas diferenças também. E as questões psicológicas é ali que elas vão se evidenciar.
e com certeza a importância do psicólogo dentro do ambiente escolar, com certeza ele seria fundamental, indispensável, porque às vezes, principalmente os municípios menores, tem um município que atende um município e ele acaba absorvendo muitas vezes toda a demanda escolar daquele município, mas a gente sabe que não, a terapia ou a consulta psicológica, ela não pode ter um espaço muito longo de tempo, né? Porque senão acho que ela perde o seu efeito. Mas como a demanda é muito grande, então às vezes os resultados não são exitosos, por quê? Porque nós temos um espaço de tempo, acredito eu, muito longo, e aí não dá tempo de realmente concluir a questão da terapia, né? Outra questão aí que você tocou aí, a questão do atendimento online. Então, a própria questão da telemedicina, então, nós estamos se encaminhando para essa questão das questões virtuais. A própria questão da nossa reunião hoje, nossa conversa, se não fosse essa possibilidade aqui, a gente não conseguiria estar fazendo nesse momento, porque a questão de distância, a questão de horário, uma série de coisas que acabam muitas vezes dificultando. Então, acho que as coisas vão se encaminhando no mesmo sentido também. Isso, exatamente. Vou, acho que, destacar algumas coisas que você colocou, Marcelo. Falando um pouquinho da atuação da psicologia, né, até de repente se tem alguém aí interessado, quando nós pensamos no trabalho do psicólogo, ele sim, fundamentalmente, né, quando nós pensamos até no estereótipo do psicólogo, normalmente nós associamos com esse contexto da psicoterapia clínica, e essa é uma atuação fundamental no campo da psicologia, mas nós também precisamos pensar nas outras possibilidades, e que essas ainda são muito. Vou pegar de novo o exemplo da escola, né? Se nós não temos um trabalho que envolve, de fato, né, tanto com a equipe pedagógica, com os alunos, com a família, principalmente, um trabalho que está direcionado mesmo para prevenção, né, de adoecimentos, para você poder, de fato, minimizar os problemas do campo de saúde mental que ocorrem. Quando o psicólogo chega nesse contexto, a gente brinca que é muito para apagar incêndio, né? Ah, é aquele aluno X que está com problema, então você atende aquele aluno, e depois o outro, mas você não consegue, né, de fato, mudar um pouco dessa dinâmica, né, daquilo que está marcando os problemas daquela escola, ou daquela comunidade, ou daquela família. Então, o psicólogo, ele atua muito de forma interdisciplinar também, porque se eu estou lá na escola, antes de eu olhar para aquele aluno que talvez chegou, né, para a psicologia porque é um dito aluno problema, mas o que está envolvido aí na história desse aluno, que tipo de contexto social, familiar, e aí a gente começa a ampliar o nosso campo de atuação, que também nos mostra que nenhum profissional sozinho vai dar conta, né? Vou ter aí os enfermeiros, os médicos, toda a equipe, né, do administrativo de um hospital. Então, a depender muito do meu campo de atuação, eu tenho sempre essa necessidade, né, de ter essa equipe. Por quê? Porque senão realmente nós vamos atuar muito no âmbito individual, privado, e que é muito importante, mas que nós temos problemas que por vezes são maiores, né? Então eu vou trazer um outro exemplo. Se eu trabalho como psicóloga dentro de uma organização, né, que a gente chama da psicologia do trabalho, e eu estou, né, verificando, fiz uma pesquisa, identifiquei que lá nessa empresa que eu trabalho, os colaboradores estão com, né, o que a gente chama aí de burnout, ou seja, um esgotamento relacionado ao trabalho. Sim, eu posso fazer um trabalho, uma intervenção focada naqueles sujeitos que estão sofrendo, né, essa exaustão emocional ligada ao trabalho. Só que se eu não também trabalhar junto à instituição para ver o que essa dinâmica institucional tem instituído que está produzindo esse adoecimento, eu cuido desse colaborador hoje, talvez ele melhore, ou talvez ele saia da instituição, mas daqui a pouco isso vai se repetir com outro colaborador. Então,
se eu sou a psicóloga que atua nessa instituição, eu preciso atuar tanto no cuidado e, se for o caso, né, no atendimento psicoterápico desse colaborador, mas eu também preciso ajudar esses gestores, as instituições, né, mas acho que do tempo nosso. A modernidade, ela é marcada por isso, assim, por uma dinâmica desenfreada, de trabalho, de produzir, e aí você também vai entrando no ciclo de adoecimento, que tem coisas um pouquinho mais complexas, assim, para nós podermos olhar. Então eu brinco que a psicologia, ela é, assim, uma profissão fantástica, ela te permite conhecer muito, né, da subjetividade, do comportamento das pessoas, mas ela também te coloca diante dessa necessidade de olhar por questões que são maiores e que influenciam a saúde mental das pessoas. Então acho que nós trabalhamos tanto no âmbito individual quanto no coletivo e institucional. Com certeza, a própria questão do ambiente desse local de trabalho, as condições, a questão de prazos, metas, tudo isso que se são colocados, que muitas vezes acabam, além da questão física, a questão mental também do trabalhador, até porque, junto com a questão de trabalho, a gente carrega as outras questões familiares, pessoais, Exatamente. enfim, financeiras, e uma série de coisas que estão por trás disso daí, ou estão inseridas nesse mesmo contexto. E aí cabe, com certeza, como você falou, a questão do gestor estar identificando qual é o ponto de atenção, o que eu posso melhorar para que esse meu colaborador tenha uma condição de saúde melhor também, né? Porque às vezes, Exatamente. como você falou, eu identifiquei que o tal colaborador X está com problema, mas o que está levando a ele desenvolver esse problema? Exatamente. E aí, Marcelo, só se deixar nesse assunto, eu engato e vou, né? Mas até para deixar uma indicação de um livro pequenininho, mas bem legal, ele se chama Sociedade do Cansaço. E é um livro que aí ele vai trazendo um pouco da história do trabalho, e ele também mostra o quanto que, em um momento da história, o processo foi se invertendo de modo que hoje nós não mais precisamos de alguém de fora nos cobrando. Isso foi instituído de tal maneira que nós estamos o tempo todo com essa noção de que nós teríamos que estar produzindo e produzindo mais. Então, essa percepção de que o meu valor enquanto sujeito perpassa por aquilo que eu estou produzindo, ele vai entrando assim de uma forma muito, na sociedade mesmo, muito consistente. E aí você deixa de precisar que alguém de fora te cobre. Você mesmo vai se colocando, porque os valores da sociedade vão marcando isso, né? Então, se de repente você vai fazer uma pausa no final de semana para descansar, mas tu fica ali e tá pensando que tu poderia estar produzindo, que tu poderia estar fazendo alguma atividade do trabalho, ou seja, você também não te permite mais viver o teu tempo de descanso, porque é como se tu tivesse que estar produzindo. Então isso é bem legal, deixa aí uma dica, é um livro pequenininho, e eu brinco que é inversamente proporcional aí o tamanho da densidade do conteúdo. Muito legal. A própria questão dos meios de comunicação, os aplicativos, então esses aplicativos acabam, de certa forma, em função de quem, de repente, dispara uma mensagem, então hoje você não tem como dizer que você não viu aquela mensagem, enfim, então, por mais que você relute em abandonar o teu equipamento eletrônico, como você falou, automaticamente você vai se condicionando àquela rotina, àquela produção, a atender aquele pedido, e aí realmente você acaba não descansando. Então você, aparentemente, está à disposição às 24 horas do dia, né? Então, seja em qualquer área, seja na questão, enfim, você está o tempo Uhum. todo online. Então, isso aí com certeza também traz inúmeros prejuízos aí pela questão da nossa saúde, enfim, a questão da própria, como você falou, você vai se autorregulando a se cobrar cada vez mais e a tentar produzir cada vez mais, atender na hora certa, no momento certo, enfim. Então, isso aí realmente acaba pesando também no nosso dia a dia, né? E isso é saúde mental, né, Marcelo? É pensar
como que a nossa rotina do trabalho está sendo marcada, né, e acho que por isso que pensar em saúde mental é pensar na vida, no trabalho, no lazer, na família, nas questões econômicas, na saúde física. Então eu preciso de uma série de fatores aí, minimamente numa condição de funcionalidade, para que eu também possa, né, ter aí um bem-estar. Então, de fato, né, é uma questão mais ampla e que requer um olhar amplo. Eu costumo dizer que não existem respostas e soluções simples para problemas complexos, né? Então, a gente pensar em saúde é complexo. Então, nós precisamos também pensar em soluções que deem conta da complexidade que é o ser humano, né? Com certeza. Vamos agradecer aí o pessoal que está nos assistindo, a Cleidiane, o Davi, obrigado aí pela companhia, com certeza estão nos prestigiando aí nesta noite, e você que depois vai estar assistindo aí, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aí na nossa live, de repente deixar alguma sugestão aí para nós estar trazendo a Cláudia em uma nova oportunidade, enfim, sempre lembrando da questão de agenda e tudo mais. Cláudia, a questão para ser psicólogo, o que é que precisa para ser psicólogo? Isso é bem importante, Marcelo, porque hoje nós temos aí, né, em função também das mídias, muitos profissionais que se intitulam, né, profissionais da saúde mental, terapeutas. Tem que ter sempre um olhar de atenção, né, porque a pessoa se intitular um terapeuta ou um profissional de saúde mental não significa que ele é um psicólogo, né. Então é sempre importante quando alguém, uma família deseja procurar um psicólogo que se atentem, né, para de fato estar buscando um profissional qualificado. Quando eu falo desse profissional qualificado, é por quê? Porque para eu ser um psicólogo, uma psicóloga, eu preciso fazer um curso de graduação em psicologia. É um curso de 5 anos de duração, algo em torno aí de 4.000 horas aulas. Então o curso ele tem tanto uma parte de aulas e disciplinas teóricas como estágios. Então eu falava antes da diversidade de possibilidade de atuação do psicólogo. Então, durante a graduação, o aluno vivencia essas diferentes experiências. Para além do estágio clínico, o aluno ele vai fazer um estágio em uma empresa, ele faz um estágio numa unidade básica de saúde, ele vai fazer um estágio num centro de referência de assistência social, ele pode fazer um estágio em uma ONG, ele pode fazer estágio numa instituição, por exemplo, aqui a nossa região ainda incipiente, mas nós temos hoje na psicologia uma área crescendo que é a psicologia ambiental. Então você poderia, por exemplo, em cidades que têm equipe de planejamento urbano, ter psicólogos ambientais que trabalham nesse setor, então você poderia ter um estagiário lá. Então a psicologia, a formação, ela prevê que o aluno possa ter experiências em diferentes campos, porque hoje a atuação do psicólogo, embora ainda seja predominantemente na clínica, mas ela tem uma parcela significativa de atuação em outros contextos. Então, a graduação em psicologia, ela prevê como uma obrigatoriedade que o aluno vivencie essa experiência nos diferentes campos. O que nós chamamos é que o aluno, ele tem uma formação generalista, ou seja, dentro da psicologia, existem diferentes teorias psicológicas. Então, talvez vocês vão escutar, é da psicanálise, é da teoria cognitivo-comportamental, é da Gestalt, são teorias da psicologia e que o aluno, depois, né, de formado ou mesmo durante a graduação, ele pode sim, né, direcionar o seu trabalho, fundamentar o seu trabalho numa determinada teoria. Mas a formação, ela prevê que o aluno conheça um pouco de todas as teorias e que também vivencie um pouco das diferentes áreas de atuação do psicólogo. Então se eu fiz os 5 anos, terminei o curso, apresentei lá o meu TCC, significa que eu já posso atuar como psicólogo? Não. Você só pode atuar depois que você tiver o teu registro no Conselho Regional de Psicologia. É uma profissão regulamentada,
Então, só ter a graduação não basta, porque se você tiver a graduação e não tiver um registro, esse intitular psicólogo, você está infringindo, né, eticamente aí, a profissão. Por quê? Porque quando você faz o teu registro, você passa a responder eticamente e legalmente pelas tuas ações enquanto psicólogo. Então, terminei a graduação, fiz o meu registro no conselho, aí sim eu estou apto a atuar nos diferentes contextos. Então, não é obrigatório, por exemplo, que eu quero trabalhar num hospital. Então, eu tenho que fazer uma especialização em psicologia hospitalar para poder trabalhar no hospital? Não. Com a graduação, você já está habilitado para. É claro que todas as especializações que nós temos, ela te qualifica, né? Ela vai instrumentalizar melhor o teu trabalho. Então, é sempre altamente recomendado que você continue a tua formação para se especializar naquilo que você deseja atuar. Mas, em termos legais, terminando a graduação, tendo o teu registro no conselho, você já está apto a fazer concursos como psicólogo, a atuar como psicólogo. Muito bem, então vejo aí essa questão da possibilidade que você que está de repente concluindo o ensino médio, que você de repente está em dúvida no que fazer, de repente a psicologia seja uma boa alternativa aí para você trabalhar não somente na questão do atendimento clínico, de você lá ouvir o teu paciente, orientar, enfim, toda essa parte aí. Então, você pode trabalhar em vários setores, em vários lugares, em várias empresas, empresa, questão pública, a tendência é que os órgãos públicos tenham cada vez mais psicólogos, até porque como já existe uma lei, uma legislação vigente, ela vai cada vez mais tornando obrigatório que nos locais tenham psicólogos aí para estar disponível, enfim. Então, quer dizer o Pegando o quê? gancho até, né, Marcelo, das Olimpíadas, das Parasolimpíadas que está acontecendo agora, existe uma área da psicologia que é a psicologia do esporte. Então, tanto o esporte de recreação, quanto o esporte de alto rendimento. Então, mais um exemplo de possibilidade de atuação do psicólogo. Com certeza, até porque as grandes equipes também contam com psicólogo para quê? Para organizar, deixar a cabeça dos jogadores, dos atletas, da Exatamente. melhor forma possível, porque, como você falou, atleta de alto rendimento, a cobrança, com certeza, ela é muito maior e a pessoa precisa ter boa cabeça. Sempre lembrando que algumas modalidades, você começa de muito novo. Então, se nós Exatamente. pegar a parte de atletismo, ginástica, Uhum. então, o reinado do atleta ele é muito curto, e ele começa muito cedo, né? Então, nem Exatamente. sempre ele consegue lidar com as vitórias, com as derrotas, frustrações, tudo nessa questão. Então, precisa muitas vezes de alguém, um profissional, um psicólogo, para estar o quê? Para estar orientando, direcionando. Até porque, se nós pegar a própria questão das Olimpíadas, tinha pessoas de menos de 18 anos concorrendo com atletas, digamos, veteranos. Então, Exatamente. então tem toda a questão da diferença de o amadurecimento mental de cada um é diferente, então tem todo, por mais que quem está lá para dar o seu melhor, mas para controlar a questão das emoções não é tão simples assim também, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, sim, fica um convite aí, né, pra, de repente, se tiverem pessoas interessadas em conhecer mais a psicologia. Hoje nós temos, na nossa época, né, Marcelo, você comprava lá o guia do estudante, né, para ler sobre a profissão. Hoje nós temos aí uma infinidade de possibilidades para conhecer o curso, conhecer os campos de atuação. Eu mesma, né, também me coloco à disposição para falar mais sobre isso. É um curso muito, sou suspeita, claro, né, mas é um curso muito interessante e que eu falo também para os meus alunos, eu dou aula para os calouros também, e eu chego sempre, né, provocando um pouco eles para pensar: "Olha, se vocês vieram fazer psicologia para resolver os seus problemas, não é o caminho, né, o caminho é vocês procurarem um profissional, porque aqui vocês estarão estudando para se tornarem profissionais da psicologia, ou seja, eu preciso utilizar do conhecimento teórico, técnico e científico da psicologia para ajudar as outras pessoas, né.
É claro que passar por um curso de psicologia, ele provoca, né, algumas coisas e acho que modificações acontecem, mas o curso de psicologia, ele precisa ser visto de fato como um curso que vai te dar essa profissão, né, então assim: "Ah, eu gosto de psicologia, mas não me vejo trabalhando". Bom, então tem essa clareza que tu vai fazer o curso para entender mais, porque é a tua área de interesse, e eu tenho muitos alunos assim, que até iniciaram por se interessar pela psicologia, mas quando ele viram, né, como que se dá o trabalho do psicólogo, perceberam que gostam da psicologia, né, enquanto ciência, mas que não se veem atuando. E tudo bem também, né. Ou mesmo diante das diferentes possibilidades de atuação do psicólogo, que faça esse movimento também de reconhecer: "Ah, talvez eu não goste da clínica, mas eu gosto de trabalhar lá com recrutamento e seleção. Eu vou trabalhar numa empresa e vou trabalhar lá no setor de RH. Ah, eu não gosto de RH, mas eu gosto muito da psicologia do esporte". Então que você também possa ir, né, se descobrindo enquanto profissional para poder atuar da melhor forma possível. E para isso você tem que, obviamente, gostar e se dedicar, né. Eu acho que tem uma coisa que sabemos que isso é para qualquer profissão, né, pensar que o final da graduação representa o final da tua formação é um engano, né, a gente precisa estudar constantemente, seja um estudo formal, né, uma pós-graduação, seja aquele estudo que tu tem que se manter, de fato, permanentemente em contato com livros, com artigos, porque talvez você vai atender um paciente que tem uma demanda que tu não tem bem certeza, tu vai ter que buscar o que há de maior evidência em relação àquilo, você precisa participar de grupos de estudo, de supervisão, então não é uma profissão que se esgota na graduação, ela requer uma formação continuada. Muito bem. Então, aí a questão da formação é que nem uma pesquisa, né? Primeiro, quero mandar um abraço especial para o Simão que está nos acompanhando, pessoal que está aí, não, que está nos acompanhando, distribui esse link aí para o pessoal, aí para os seus conhecidos, aí para trazê-los para cá, para eles não perder essa oportunidade, e quem está, não esquece de deixar aquele like. Então, a questão da graduação, acho que qualquer graduação aí, ela é que nem uma pesquisa. Quanto mais você pesquisa, mais você vai encontrando e mais você vai vendo que você tem para aprender também. E a questão vamos falar da questão, de repente, financeira, mas psicólogo, de repente, não ganha tantos milhões, né? Mas eu Uhum, levo por experiência, o Léo Freiman, que ele conta que quando ele foi fazer psicologia, o pai dele não aprovou muito nessa questão, né? Então achou que era um curso que não era rentável, enfim, porque infelizmente alguns cursos eles são elitizados, né? Então uhum, algumas áreas, uhum. principalmente algumas áreas da saúde ainda são elitizadas, então se imagina que te dá um certo status, enfim, toda essa questão aí. Mas qualquer profissão, é como você comentou, a questão da dedicação, de você buscar, de você encontrar o teu espaço, com certeza, isso que vai te garantir, ou que vai te dar possibilidade de você ser um bom profissional, de você ser uma pessoa reconhecida aí no mercado de trabalho também. Então, vejam aí a questão Exatamente. é, então, vejam aí você que está terminando mais uma vez aí o ensino médio, você está no ensino médio, procure uma instituição, alguma coisa, procure estar lendo, entrando em contato, enfim, na sua escola que você está frequentando, procure entrar em contato para você ver essa questão das profissões, não fique parado, não perca a oportunidade de estudar, até porque hoje nós temos várias possibilidades de entrar no ensino superior. Eu não sei se você conseguiria falar alguma coisa aí desses caminhos aí que tem para a gente ingressar no ensino superior, Cláudia. Isso. Então acho que vou reforçar, né, Marcelo, essa importância de estudar, porque sim, a gente ainda escuta muito: "Ah, não, mas psicólogo não tem muita possibilidade de renda". Na verdade, acho que todas as profissões têm as suas dificuldades, mas sendo um profissional que se dedica, né, que de fato, estuda, que busca fazer o seu melhor naquele campo que ele deseja atuar, ele tem sim muitas condições de ter uma renda, né, para o cenário nosso do país,
uma renda bastante relevante. Então, que não seja a renda a desmotivar, eventualmente, alguém que deseja fazer psicologia. Talvez você vai encontrar muitos psicólogos, mas psicólogos de fato capacitados não são tantos assim, né? E a gente sabe que a renda também vai depender dessa sua capacitação. E aí, falando um pouco dessa inserção da graduação, nós temos hoje, primeiro, acho que uma ampliação dos campos mesmo, né, tanto de universidades federais quanto de instituições privadas de ensino. Então, por exemplo, quando eu morava em Ampere, não tinha psicologia, acho que o lugar mais próximo era Cascavel. Hoje eu sei que já tem Francisco Beltrão, então a gente já tem uma possibilidade mais próxima. Quando nós pensamos né, nessas formas de ingresso, é claro que se eu buscar, por exemplo, uma universidade federal, vou utilizar aqui o exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação. Eu sei que a concorrência ela é bastante grande, né? Mas não significa que não seja possível de entrar. Mas para isso você precisa estudar e se preparar. Então, você tem a possibilidade, né, de tentar em universidades públicas, nas universidades privadas. Nós sabemos que às vezes a mensalidade ela pode ser, né, meio que impeditivo para um aluno estudar, mas nós temos também hoje diferentes programas aí de bolsas, né? O próprio ProUni, o FIES, algumas instituições têm bolsas próprias, né? Então, vale muito que o aluno busque a instituição, que ele tenha interesse de fazer o curso para se informar. Que tipo de programa de bolsas que essa universidade oferece? Porque muitas delas oferecem. E vou dar o exemplo da psicologia, por exemplo, né? A psicologia numa universidade federal ou estadual, ela é integral ou pelo menos assim, as aulas são dispersas durante o dia, durante a semana. Fica bastante complicado de alguém conciliar, por exemplo, com o trabalho formal, porque tu tem uma questão de horário ali que é um elemento que dificulta. Nas privadas, em sua maioria, esses cursos são cursos noturnos, justamente porque nós sabemos que nas instituições privadas, pegar o dado da minha realidade aqui onde eu trabalho, mais de 90% dos nossos alunos são alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite, né? Então, também é uma possibilidade de você poder conciliar um trabalho que vai te dar alguma renda ou um estágio, porque depois que você começa a faculdade, talvez você já consiga alguma oportunidade de estágio. E se prepare, porque vai ser um período de perrengue mesmo, né? Você vai ter que conciliar trabalho, estudo, é assim, mas também é o que vai te ajudar a chegar nos teus objetivos, né? Eu mesma passei por esse caminho, né, de trabalhar, estudar, então sei que não é fácil, não estou falando aqui que é um processo fácil, mas não havendo outra possibilidade, acaba sendo aí a chance de estudarmos, né? Porque às vezes você não poderia estudar em um lugar que não te permita trabalhar, mas se você estudar numa instituição que tenha, né, essa possibilidade de horários, então acho que hoje tem muitas possibilidades. Para além disso, né, nós temos hoje a própria regulamentação do MEC, alguns cursos que são, né, EAD ou que eles chamam de modelo híbrido. Então, também verificar quais as possibilidades que se tem, né, daquilo que o curso que você deseja, como é que ele se organiza. Bem importante, né, dar uma pesquisada qual a regulamentação do MEC sobre isso, porque, por exemplo, um curso de psicologia, ele não é permitido ser oferecido na modalidade EAD. Então, se tiver alguma instituição oferecendo, não entre nessa, porque não é uma instituição que vai te dar o diploma. Por quê? Porque o curso de psicologia, ele não é regulamentado para funcionar no formato EAD. Então, também é investigar um pouquinho o curso de interesse para ver as possibilidades dentro da realidade de cada um, né? Nós sabemos aí que tem pessoas acompanhando de diferentes lugares do país, buscar conhecer um pouquinho a realidade do seu município para ver as possibilidades do curso, de instituições, e aí se organizar para começar. No começo parece bem difícil, mas depois você começa, as coisas vão se organizando e passa.
né, eu às vezes, eu tenho muitos alunos que começam o curso mais tarde e eles falam: "Meu, prof, mas eu vou me formar só lá com 48". Eu falo: "Sim, mas daqui 5 anos tu vai ter os mesmos 48, mas a diferença é que você vai chegar aos 48 com a graduação que tu sempre desejou". Então, mas para isso, claro, né, a gente precisa fazer algumas escolhas, algumas logísticas, né, porque às vezes demanda uma organização familiar também, mas sem dúvida, estudar é sempre uma opção que vai te trazer benefícios. Muito bem. Quero mandar um abraço especial para a professora Leda, que está nos acompanhando. O pessoal que está nos acompanhando também, por favor, coloquem no chat para ver se o nosso som, a nossa imagem está contente, se vocês estão ouvindo, nos ouvindo bem, se a gente precisa aumentar o nosso tom de voz ou reduzir, enfim, por favor, coloquem lá para nós. Não esqueça de deixar um like aí, para que a nossa conversa aqui ela possa ser replicada também. É interessante essa questão que hoje, inclusive, eu vi que a UniS de Francisco Beltrão também está se encaminhando, já está, digamos que, acredito eu que está mais para frente do que para trás o curso de psicologia, então já estão, na verdade, eles precisaram reformular a questão do curso, mas o curso de psicologia na UniOeste em Francisco Beltrão, ele já está andando, então quer dizer o que Que também? ótima notícia! Uma excelente notícia. Então, você, de repente, você que está ouvindo, que vai estar assistindo, que está nos assistindo, vai assistir depois, se informe. Comece a colocar pressão na parte política, que agora vai envolver essa parte da aprovação, da regulamentação, de o Estado disponibilizar esse curso, e isso acaba envolvendo questões políticas. Então, você, enquanto cidadão, você que votou para um determinado deputado, é a hora de você cobrar dele, porque através desse curso de psicologia gratuito, então você tem uma possibilidade a mais para estar fazendo um curso superior na área de psicologia. Então vejo que hoje nós temos quantas possibilidades nós temos para ingressar no ensino superior. Então, é o FIES, é o ProUni, enfim, é a nota do Enem, é o financiamento que as instituições privadas fazem delas mesmas. Então, nós temos N possibilidades, e é como a Cláudia falou no início, com certeza, você vai ter que se ajustar. No primeiro ano e os primeiros 6 meses, de repente, vai ser um tormento, mas, novamente, com as questões, os trabalhos online, como é que é o nome daquele outro tipo de trabalho, que me fugiu o nome, me fugiu o nome, que você faz só algumas horas, que você cobra num determinado momento, e freelance. Então, hoje nós temos muito tal de freelances aí, então você pode atuar de diferentes formas. Então, se as tuas aulas forem durante o dia todo, ou espaçadas, você vai ajustando, vai organizando. Enfim, você tem N possibilidades de fazer um curso superior. O importante é que você queira e tenha vontade e se disponibilize a fazer. Então, aí você com Exatamente. certeza vai chegar e vai fazer esse curso aí. O que não pode é parar e estacionar no tempo, como a Cláudia falou muito bem falado. Daqui a 5 anos eu vou ter a mesma idade e se eu não fizer nada, eu não fiz nada. Mas agora, se eu fiz um curso superior, eu vou ter a idade, mais aquela graduação, mais aquele curso superior, mais aquele curso, mas enfim, eu vou estar me profissionalizando, me preparando. Então, vejam aí que você tem que levar em conta essa questão aí. Isso aí é muito interessante aí. E é muito interessante também, Marcelo, porque eu tenho muitos alunos que vão para a psicologia depois de uma determinada fase da vida. Então, é no momento de mudança de carreira. Eu dou muito um exemplo que eu tinha um aluno que engenheiro mecânico com uma trajetória numa empresa de engenharia e que se interessava pela psicologia, começou a graduação um pouco de curioso e ele, de fato, naquele momento da vida, fez uma transição total, né? Hoje ele é psicólogo clínico, deixou a atuação como engenheiro. Então, acho que também né? Às vezes, em algum momento da vida, não só para os jovens que estão ingressando, né? Mas também, às vezes, a pessoa pensa que porque ela já tem uma certa idade, que ela... Não, sempre é tempo, né? Sempre é tempo de buscar aquilo que nos move, aquilo que nós temos enquanto desejo. Então, também fica um convite, né? Que não há tempo aí, prazo, né, de validade para você começar uma graduação. Sempre, Até, sempre é possível.
até porque muitas vezes as pessoas que têm, de repente, uma certa idade, elas já estão estabilizadas, já criaram os filhos, já estão curtindo os netos, então, com certeza, essa mudança de profissão, ou essa guinada que eles vão dar na vida, é mais algo que, de repente, lá no passado, no início, lá não foi possível, pelas Isso, condições exatamente. financeiras, pela disponibilidade de cursos, enfim, toda essa parte aí que hoje está mais próxima das pessoas. Então, chegou esse momento que ela consegue fazer o quê? Não, agora eu vou trocar de profissão e eu vou fazer aquilo que eu queria ter feito há 30 anos atrás. Então, agora ela tem uma possibilidade maior de estar fazendo. Já que a gente está falando aí nessa parte de graduação, como é que estão a questão, como é que está a questão dos alunos lá na graduação, os calouros, o que que você percebe de diferente, como é que eles estão vindo, enfim, fala um pouquinho para nós dessa parte aí dos nossos alunos que estão chegando aí para o ensino superior, de repente não só na área da psicologia, enfim, de outras áreas também, que você tenha conhecimento, que você possa falar alguma coisa para nós. É muito interessante, né, Marcelo, porque falávamos aí das pessoas que em algum momento da vida vão buscar ou uma segunda graduação, ou mesmo a primeira graduação mais tardiamente, e eu vejo muito essa convivência da meninada ali nos 17, 18, com esse pessoal já mais experiente, né, e essas trocas costumam ser bastante ricas, assim, essa diversidade. Agora, pensando de uma maneira mais geral, o que que eu percebo dos alunos, né, vamos pensar os meus alunos hoje que ingressam na graduação, em sua maioria são alunos aí que nasceram já nos anos 2000, né, e então já são alunos muito mais, conectados, né, no sentido de que eu já tenho que pensar em uma aula que tenha um pouco desse perfil para conseguir, né, manter esses alunos interessados e atentos. Então, me move muito como professora, já que no meu, né, enquanto aluno lá, especialmente no meu processo de ensino fundamental, ensino médio, nós ainda tínhamos um modelo bastante tradicional, a própria tecnologia não fazia parte, né, não fez parte da minha adolescência, por exemplo. E hoje eu tenho que lidar com alunos que estão em sala de aula, mas que estão com celular, né, que não existe essa chance de eu pedir para eles não ficarem no celular, porque alguns inclusive usam o celular para fazer as anotações, né. Eu brinco, porque às vezes eu preciso fazer uma atividade, e eu peço ali que eles escrevam numa folha, eles falam: "Prof, eu não tenho folha. Prof, eu não tenho caneta", né, eles já vêm com o celular, eles vêm com o tablet, então eu já tenho que pensar em uma aula entendendo que eles estão num outro momento, inclusive dos recursos, né. Eu acho que esse, para mim, esse é um primeiro desafio, então eu tenho que ser, e aí quando eu acho que eu aprendi alguma ferramenta nova, eles já vêm, já me ensinam. O bom é que eles são muito, assim, acolhedores e nos ensinam muito também. E eu acho que isso tem um lado bom, mas isso também me preocupa um pouco, porque eu percebo, então, eu acho que, daí não falando só dos meus alunos, mas talvez falando de uma geração também como um todo, né, que tem um acesso a muito conteúdo, preferencialmente coisas muito rápidas, então, assim, eu quero um vídeo, mas o vídeo tem que ser curto, se eu for fazer uma leitura tem que ser de um post curto. E aí você imagina, por exemplo, um curso de psicologia que ele é essencialmente de leituras, e de leituras densas, então eu tenho que ler teóricos da psicologia, eu tenho que ler filósofos, eu tenho que ler sobre teorias da personalidade, eu tenho que ler sobre terapia comportamental, então eu tenho muitas leituras. E aí eu vejo que para muitos alunos isso é uma dificuldade. Por quê? Porque essa questão da leitura, pegar um livro, não é algo que faça parte da rotina da maioria dos alunos, né. Então, eu acho que a gente também vive um momento de pensar na tecnologia como algo que nos ajuda muito em sala de aula, viabiliza que a gente faça aulas também mais interessantes, mas ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade, por exemplo, para fazer com que a maioria dos alunos leiam. Sempre tem os que leem, né, claro.
mas eu vejo que é uma dificuldade. Então, essa essa realidade de conteúdo pronto, curto, simples, que rapidamente a minha atenção vai de um lado para o outro, porque o meu feed está correndo ali, faz com que o processo de manter o aluno em sala de aula, de fato, né, lendo e permanecendo ali com a sua atenção, é bastante desafiador, né. E eu falo também muito para os alunos, daí não só na psicologia, eu também dou aula para outros cursos, que é super importante e é fundamental a leitura dos livros técnicos, mas você também precisa ler literatura, você precisa aumentar o teu repertório, porque eu preciso escrever melhor e para eu escrever melhor eu tenho que ler, e se eu não leio ou seja, eh, são coisas que se encadeiam. Então se eu tenho um aluno que já não lê literatura, então ele já vai ter mais dificuldade ainda para ler livro técnico. No momento que ele tiver que escrever, ele já vai ter mais dificuldade. Então, eu tenho incentivado muitos alunos fazerem clubes do livro. Ah, faça um clube de leitura do tipo de gênero que vocês gostam. Mobiliza um pouco para a gente começar a colocar a leitura como algo importante, porque eu acho que essa é uma questão, assim, que pega muito, dessa limitação de repertório dos alunos, que eu atribuo muito à limitação da leitura mesmo. Com certeza, até porque muitas disciplinas, ou muitas graduações, elas são teóricas, não tem como você fugir dessa parte, você não consegue fazer, você consegue fazer elaborar um gráfico, uma tabela, alguma coisa, de alguns casos relacionados à Uhum, psicologia, mas você hum, não consegue fazer muitas coisas desse modelo aí. Algumas disciplinas, elas são essencialmente teóricas, então exige que você tenha uma leitura maior, até porque vai melhorar a tua retórica, como que você vai se comunicar com o teu paciente, ou com, enfim, com o teu cliente, com a pessoa que você vai estar falando. Então, muitas, vou fazer, desde a questão lá no ensino fundamental, no ensino médio, mas certa disciplina eu nunca vou usar, mas ela vai te dar base para que você consiga articular ideias, pensamentos e que você consiga colocar, você consiga se colocar em algumas situações. Você vai te exatamente. dar a possibilidade de você se sobressair melhor. Agora, se você só vai de repente, só na matemática, por exemplo, só na química, só na física, nas fórmulas, de repente, a hora que você precisar de uma comunicação, de repente, não, você não vai conseguir, né? Então, sempre lembrando também que os nossos alunos, aí, como você falou, a questão de serem extremamente digitais, a própria questão de muitas vezes ir lá para alguns sites que já trazem as coisas prontas. Uhum, Imagina você participar de uma entrevista pela inteligência artificial. Como é que você vai se uhum, comportar? Como é que você vai se sair nessa entrevista? Será que ela vai analisar a tua questão emocional? Será que ela vai analisar, enfim, como que você está naquele dia? Então, a gente precisa ter muito cuidado, com certeza, não tem como nós largarmos a questão da tecnologia, mas a gente precisa ter muito cuidado para quê? Para que a gente não fique tão dependente e, de repente, daqui a pouco, a gente dê um colapso aí, a gente não consiga avançar. Assim como esses dias atrás aí que nós tivemos uma... Então, quer dizer o quê? A gente fica muito suscetível a essas exatamente. questões. Bom, imagine cair fora, hoje não tem WhatsApp, hoje não tem internet, como é que você vai fazer? Como é que você vai mandar? Enfim, como que vai ser a tua rotina? Então, a gente precisa É, criar estratégias e da questão da leitura, como você falou, a gente não pode esquecer do velho e bom livro físico, com certeza, porque aí é um momento que você consegue, além da leitura, você consegue montar as imagens na tua cabeça, na tua mente, e com certeza isso aí que vai fazer com que você realmente aprenda e entenda, porque às vezes, como você falou, eu quero um vídeo de 2 minutos, 1 minuto, que traga toda uhum. essa informação. Ele fica muito resumido, E né? aí fica muito no raso, né, Marcelo, eu acho que essa é uma questão, assim, o que que a gente quer, né, nós queremos pessoas, cidadãs com reflexão crítica, né, que saibam ouvir, que saibam argumentar, porque senão eu tenho pessoas que reproduzem, mas, o que que se tira, né, se tirar a tecnologia, se tirar as tuas ferramentas aí, o que que sobra, né? Qual a tua capacidade técnica de análise, de soluções de problemas? Vamos pensar, quando eu estou lá no meu trabalho,
De repente eu tenho planejado a minha ação lá, a minha atividade do dia, a partir dos recursos, sei lá, que envolve internet, tá? Mas e se a internet cair? O que que eu faço com aquilo, né? Dou exemplo que recentemente eu tinha preparado uma aula todinha que eu dependia da internet. Cheguei lá para dar aula, teve um problema no servidor e nós ficamos sem internet. Eu tenho que ter uma estratégia ali na hora para poder adaptar, porque se eu fico, então vamos parar o mundo e esperar a internet voltar, né? Então a gente também precisa, é claro que tem coisas que não são possíveis fazer sem internet, mas eu acho que a gente precisa também pensar nessa qualificação, que ela precisa ser da pessoa, né? Então eu tenho que ter recurso para buscar soluções, para desenvolver habilidades que não dependam só de uma inteligência artificial, de um recurso tecnológico para eu poder desenvolver meu trabalho, porque nem sempre isso vai estar disponível e ainda que esteja, né? Qual é a tua condição de resolver aquele problema? Você pode usar esse recurso para te auxiliar. Agora, se isso te substitui, daí eu acho que estamos num caminho perigoso, né? Com certeza. Muito bem, Cláudia, eu acredito eu que nós já estamos aí há um bom tempo aí conversando. Pois é. Com certeza a gente teria outros assuntos para tratar, mas para a coisa não Fica para ficar uma próxima, né? muito cansativa, é isso, o pessoal coloca lá nos comentários, deixa nos comentários se gostaram, se não gostaram, quais são os temas que de repente vocês gostariam de estar, gostariam que fosse abordado pela Cláudia, aí com certeza numa próxima oportunidade, enfim, o importante é que vocês interajam conosco também, até para quê? Para a gente ter um termômetro, para a gente saber como que está sendo os nossos conteúdos, para ver se estão sendo contentes, se eles têm uma qualidade, enfim, se realmente eles têm, sempre lembrando que a gente tem um propósito quando a gente produz um conteúdo, quando a gente faz alguma coisa. Não é simplesmente por distrair, por completar um espaço, é para que realmente esse conteúdo ele possa trazer informação, trazer conhecimento para você e que você consiga se aproveitar dessa informação aí e aplicar de repente no teu dia a dia, enfim. Eu acho que essa plataforma do YouTube, eu acho que a pessoa que realmente souber aproveitar esse recurso como um complemento, como um apoio, ela é fantástica, ela te dá um leque de possibilidades que você desconhece. Então, infelizmente, muitas pessoas procuram o quê? Procuram aquelas coisas que não agregam nada, elas apenas te distraem, tiram o teu tempo. É o que nós enfrentamos com a questão dos nossos alunos, que eles muitas vezes, não que você tenha aqui o tempo todo somente coisas, enfim, mas você pode tirar, se você tirar 30% do tempo que você fica nas coisas que não te agregam, você colocar na coisa que te agrega, com certeza você vai ser um excelente profissional e as coisas vão ficar muito mais fáceis aí para você, né, Cláudia? Porque pode não parecer, né, pessoal, mas nós somos uma mercadoria ali nessas redes, né? Então o algoritmo vai te capturando, vai aparecendo coisas do teu interesse. Quanto mais tu se mantém nisso, melhor, né? Para os outros e pior para você. Então acho que a gente também precisa pensar o tipo de conteúdo que eu consumo, que tem o YouTube, né? Para pegar o exemplo que você trouxe, ele te possibilita ter acesso a conhecimentos que seriam impossíveis, né, sem essa plataforma. As outras, né, plataformas e dispositivos e redes sociais têm sim a sua importância, você também fica lá vendo coisas que não têm, né, tanta relevância assim, mas isso precisa ter também uma limitação, né, porque senão o teu tempo, você entrou ali para ficar 15 minutos, você passou 2 horas, deixou de fazer alguma coisa que poderia te agregar, ou de estar com pessoas que são importantes, e eu acho que aquela palavrinha do equilíbrio, ela permanece como um norte para nós, né? Com certeza. Se agora não me falha a memória, acho que tem até um poema acho que será que é do Carlos Drummond de Andrade, ou de alguém aí que fala sobre etiqueta, alguma coisa, mas que em você tá, você é a publicidade, você faz publicidade na camiseta, no, enfim, você acaba vendendo, comercializando e você não ganha nada por aquilo. Então, se eu não me engano, não lembro se é o Carlos Drummond de Andrade ou alguém, mas tem alguém que tem uma história, alguma coisa falando justamente
de você ser utilizado como um veículo de propaganda, enfim, então, Bom, bom, bom tema, Marcelo, uso das redes sociais e saúde mental, hein? Olha como isso está marcando a nossa vida, né? com certeza, então você acaba vendendo algo que você trabalha de graça para um sistema aí e você pensa que tá abafando, né? E na verdade Exatamente. você Sendo tá, usado. exatamente. Cláudia, mais alguma coisa que você queira falar? Eu Enfim, tá? queria agradecer, Marcelo, o convite, né? Eu sou uma entusiasta aí da psicologia, sou psicóloga, sou professora de psicologia, então para mim é um prazer sempre falar sobre isso e tantos outros assuntos, né? Eu gosto muito de falar, então é sempre um prazer poder participar e que os seus telespectadores aí também, né, deixem as suas sugestões, quem sabe no outro momento a gente possa voltar. Acho que é isso, Marcelo. Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário? Não, só agradecer mais uma vez, então, agradecer a você, Cláudia, pela disponibilidade, por estar nos atendendo, tirando esse tempo aí, com certeza, a gente sabe que o tempo hoje sempre foi e cada vez ele vai ser mais precioso, porque a coisa mais preciosa, ou a coisa mais importante que a gente pode doar para alguém é a questão do tempo, né? Então, Exatamente. fico muito agradecido por você estar doando esse teu tempo. Desejo sucesso aí na sua profissão, na psicologia. A gente sabe que Obrigada. a questão do magistério, ela não é uma estrada reta, ela é bem sinuosa, mas em algumas curvas, em alguns locais, e a gente encontra estímulo, encontra motivos para continuar essa caminhada também. Com Certo, certeza. gente? Muito Então, obrigada. agradecendo a você que nos acompanhou, você que vai nos assistir nos próximos dias, deixe nos comentários sugestões, de repente, uma nova conversa com a Cláudia, enfim. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos conteúdos, gente. E... Muito bem, tia. Tá Fechou, aí ainda? Marcelo? Tá Sim, aí? a minha bateria só que está